Ora bem, mais uma vez, recebam todos uma saudação fraterna desde a cidade de Porto, Portugal, temperatura de 10 graus nesse inverno. Sejam todos muito bem-vindos em nome da Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxmi, a todos de Portugal, Brasil, México, Argentina e todos os demais países que estão presentes neste momento. Hoje temos um convidado ilustre, sala cheia, para receber o nosso querido amigo, os irmãos lá do Monastério Sol Radiante no Brasil, curso de missionários, diretamente do curso de missionários gnósticos, na sede do Brasil, da Associação Cultural, Centro de Estudos Gnósticos, Monastério Sol Radiante. Parabéns a todos os cursistas, sejam muito bem-vindos. Bem, falar do Fernando é fácil, vou apresentar o palestrante, passo a palavra para ele. O palestrante Fernando Castro Corriere, a quem eu tenho a alegria, a felicidade de dizer que meu amigo pessoal, missionário, Fernando, missionário há 32 anos. O Fernando fez missão em todos os continentes, só para vocês terem uma ideia. O Fernando começou a missão na América do Sul, Brasil, Uruguai, depois foi para a América Central, México, onde foi um dos que consagrou o Monastério Samuel Alveor, de São Luís de Potosí, fez o Congresso do México em 2000. Depois subiu para a América do Norte, missão nos Estados Unidos, abriu o Lumisial em Brooklyn, estava lá quando as Torres Gêmeas caíram. Depois foi para a Europa, fez missão na Alemanha, abriu grupos na Alemanha, atualmente é coordenador da França e coordenador da Índia, onde também faz missão presencial, inclusive na Índia, ou seja, na Ásia também. E também já esteve no Egito, numa ocasião muito especial. Então, literalmente, pelas minhas contas, só falta a Oceania, né, Fernando? Se fosse no jogo do War, você já tinha ganho, conquistado 24 territórios ou então os 4 continentes. Maravilha. E detalhe, meus irmãos, para quem não conhece, meus amigos, minhas amigas, Fernando Corriere também é o palestrante oficial na nossa sede mundial, o Centro de Estudos Gnósticos Superiores, Monastério Aion 13, na Grécia. Então, todos os eventos internacionais na Grécia ou qualquer outro país, Fernando é um palestrante. E hoje está aqui conosco para brilhantar nossa noite de domingo tarde no Brasil. Fernando, está por aí, meu amigo? É com você. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Alexandre, boa tarde, Kelly, os missionários que estão na frente da missão maravilhosa em Portugal, e boa tarde para todos os nossos amigos, amigas de diferentes partes do mundo. Estamos realmente muito emocionados de estar aqui participando, juntos, no que é, para nós, uma das missões chaves da Europa, um dos países chaves, que tem um significado esotérico como em cada país, mas particularmente nós escutamos muitas coisas positivas da missão de Portugal. Quero fazer um pequeno parênteses aqui antes de começar. O Alexandre me convidou para uma palestra para umas 4 pessoas que estavam para ingressar na segunda Câmara. Eu estou vendo um pouco mais de 4, em realidade 43. Mas isso também é, para nós, um significado de uma harmonia, né, de vários países que se juntam, unindo energias positivas, e esses votos que saem do coração para que a missão em Portugal prospere. Nós temos uma urgência, nesses momentos, de transmitir a coisa mais importante que podemos aprender na nossa vida, que é o conhecimento gnóstico, né? Então, imagina quantos de nós estamos em diferentes países, nos movimentando pelo mundo. O Alexandre, como bem disse, é um amigo da velha guarda, né? Nós somos amigos desde que éramos crianças, praticamente, no caminho gnóstico, e nos encontramos em diferentes lugares do mundo pela missão, né? Nos encontramos no México, nos encontramos no Uruguai, e nos encontramos na Europa também. Então, em qualquer momento a gente se encontrará na Ásia, talvez, completando as pecinhas do War, talvez falta o Japão também, não sei. Que países ainda a Loja Branca precisa colocar as suas fichas missionais, né? As suas fichas
que representam energeticamente uma humanidade que se interessa pelos valores espirituais. Ou seja, nós, os gnósticos, somos, vamos dizer assim, para os mestres, para os guias da humanidade, um povo em extinção, né, poderíamos dizer. Um povo... a gente sempre fala de animais em extinção, né? Então, tem a onça pintada, que está protegida lá na Amazônia, né? Mas depois a gente tem os tigres, né, também, da sabedoria, que cada vez são menos em comparação ao trabalho que temos que fazer, né? A humanidade está esperando uma ajuda, está esperando um voto, né? Alguém que dê um voto de confiança na sabedoria dos deuses, né? Nós vivemos um momento muito interessante, é o momento mais materialista da história do planeta. Não da história de Portugal, da história da França ou do Brasil. É a história do planeta. Nunca foi tão materialista, nem sequer, fala o venerável mestre Samael, nem sequer na Atlântida havia chegado a um grau de tanta identificação com as coisas passageiras do mundo, porque naquela época, por exemplo, os atlantes tinham uma tecnologia avançadíssima, eles podiam facilmente construir robôs melhores do que nós temos hoje em dia. Porém, os atlantes terminaram a raça ainda conhecendo os mistérios da magia. Eles sabiam dos elementais. Eu imagino, Alexandre, que os seus alunos já receberam a palestra dos elementais, então a gente pode falar com confiança praticamente de todos os temas. Então, eles conheciam até o método para unir o poder da tecnologia com o poder da magia, coisa que a nossa civilização atual, lamentavelmente, deu as costas para os poderes da mãe natureza, deu as costas para os valores que existem nos mundos que hoje em dia se conhecem como mundos ocultos, né, mundos suprassensíveis. Supra quer dizer que eles estão mais além dos nossos sentidos atuais, né? Então, a gnose que ela está fazendo, ela está nos convidando a abrir esses sentidos para que a nossa vida seja muito mais ampla, né? O nosso conhecimento seja mais amplo. Estávamos reflexionando para os nossos alunos de Portugal que vão ingressar na segunda Câmara, né? O tema estava direcionado justamente o que poderíamos refletir nesse momento que se aproxima de uma consagração de neófitos, ou seja, um momento em que nós vamos ingressar numa ordem esotérica. É um momento de grande reflexão. Se nós olhamos para trás, nos tempos antigos, como, por exemplo, o Tibete, da Índia, os antigos mestres japoneses, inclusive, dentro do cristianismo, nós imaginamos que quando alguém dava o ingresso à ordem esotérica, quando alguém encontrava o seu mestre, né, que nesse caso, nessa época, nós chamamos instrutores, missionários, mas representam esses mestres da antiguidade também, às vezes até o discípulo mudava de nome, né, simbolizando que a vida que ele começava agora era um novo nascimento, né? Então ele estava deixando uma vida para trás, que nós já conhecemos, né? Para aqueles que viram o filme Matrix, né, é aquele momento que o Neo está no carro, né, e ele está sem saber se ele confia naquele pessoal que está no carro ou ele desce do carro, né. Aí, quando ele põe um pé para fora do carro, para quem não conhece o filme Matrix, não vai fazer sentido, mas acho que a maioria já viu esse filme, é um filme antigo. Quando ele põe o pé para fora do carro, uma das tripulantes, né, que quer ajudá-lo no despertar para a realidade, ela fala, ó, esse caminho que está aí, que a gente está saindo, você já conhece tudo. Tem que dar um voto de confiança para o caminho que nós vamos te mostrar, né? Então, aparece um sentimento particular que existe em cada um de nós que estamos aqui hoje, né? Que é o sentimento de inquietudes espirituais. E é muito importante entender que a forma como a Loja Branca, como os mestres, transmitem
essas ferramentas para esse novo nascimento mudam de tempos em tempos, né? Não sempre as escolas funcionam de uma maneira idêntica, elas se adaptam a uma certa realidade sociocultural, a uma realidade, de repente, quando uma escola está nascendo, ela é um pouco diferente de quando uma escola já está formada. Eu gostaria de ressaltar, antes de entrar para falar do gato de botas, que é um tema simples que a gente tinha preparado, antes de falar no gato de botas, falar um pouco dessa igreja, que é a igreja gnóstica. Igreja vem de um termo grego que tem a ver com a etimologia do chamado. Quer dizer, é alguém que nos chama, mas é um chamado especial. É como quando vocês lembram ter escutado pela primeira vez gnoses, né? O instrutor diz, gnoses é um conhecimento, mas é um conhecimento especial, né? Não é um conhecimento qualquer, vulgar, é um conhecimento de mistérios divinos. Então, esse chamado é um chamado especial, é um chamado para uma saída. Justamente, é uma saída de quê? A gente imagina, a nível da nossa existência, como da nossa forma de viver, que tivemos até agora, para entrar num grêmio, num grupo, que vai ter uma disciplina e uma visão filosófica da vida diferente. Então, é um chamado para esse grupo. Mas é um chamado de saída, é estranho, né? Tipo assim, vamos, né? Então, aí vem o ekkaleo, que é a origem do igreja. Venham comigo, pois que nós temos que sair dessa forma mecânica, dessa forma, digamos, decadente de viver, para ver outra realidade, né? Colocar a cabeça na janela, né? E poder observar o mundo inteiro. A gente estava naquela prisão, né? Eu não quero misturar várias conferências, mas vamos tentar chegar numa conclusão de que essa igreja é muito parecida à nossa mãe. Quando nós nascemos, né, a gente estava feliz num ventre materno e tínhamos todo o alimento, né? Aí a gente vem para fora, chora, o médico dá uma palmada na gente, dizem, né? Não sei se alguém lembra de ter recebido uma palmada de bem-vinda, e nós vamos procurando essa madre de muitas formas, né? A primeira foi a nossa mãe que nos deu a luz, depois a gente vai procurar a nossa namorada, né? Tentando encontrar essa madre novamente, para com ela ter essa aura, né, que nos alimenta de ternura, de amor, mas nós precisamos de ter também, como dizíamos, uma outra mãe, que é a igreja, né? Eu estava estudando nesses dias um dos discípulos que foi o braço direito, poderíamos dizer, do venerável mestre Samael, um mestre muito sábio, chama Garga Cuitines. Para quem não conhece, ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro discípulo firme do mestre Samael, né? E esse homem, quando ele conheceu a gnose, ele já tinha uma idade, assim, já tinha mais de 40 anos, 45 anos, já tinha 4 filhos, né? Ele tinha construído uma empresa, tinha muito dinheiro, e era uma pessoa, digamos, da praticamente alta sociedade, né, na Colômbia. E quando ele conhece o mestre Samael, a vida dele, como é que falar em português? Vai de pés à cabeça, né? Toda a vida dele muda, né? Os amigos, a família, os empregados, os sócios, os que compravam dele, né? Ele tinha uma distribuição de alimento para uma região grande da Colômbia. Todo mundo começa a criticá-lo, porque dizem, poxa, você parecia um homem normal, o que você gostava era de ir para a festa, fumar, ter mulheres, tomar muito vinho, cerveja, e agora você não faz mais isso, você está louco, né? Tem algumas coisas muito interessantes que diziam para ele, por que você não quer ficar bêbado com a gente de novo? Aí ele falava, mas espera aí, por que você fica bêbado? Aí os amigos dele diziam, para ficar alegre. Aí ele dizia, mas eu já estou alegre, então eu não preciso, né? Então era um homem realmente sábio, mas o que nos chama a atenção na vida dele, além da terrível força de vontade que ele teve para resistir a todos os ataques, né? Foi atacado por todo mundo, criticando ele na rua, apontava o dedo para ele, olha, aquele
aquele lá é o que segue o mago, né? Falavam. Aquele lá é o que ficou doido. O mago enganou ele. O mago era o mestre Samael. Então, que era bastante mais jovem que ele. O mestre Samael tinha 30 e poucos anos. Então, ele dizia, ele tá doido. O irmão dele, a mulher, todo mundo criticando o mestre Gaia Cutines. E essas críticas, essa revolução, nós reflexionávamos que é praticamente a reação dessa mudança. Quer dizer que uma das primeiras coisas que a gente tem que viver na gnose, tem que se, talvez, mentalizar, no momento que nós ingressarmos no caminho esotérico, é o encontro com a nossa própria maldade. Né? Porque a gente tem que se despedir dessa maldade. Essa maldade vai falar para a gente, mas espera aí, nós sempre estivemos juntos para tudo que é lugar e agora você vai me deixar? Eu te dei todos os prazeres. E se a pessoa realmente se decide a enfrentar essa maldade, aí ela fala, ok, agora eu vou te cobrar, você vai ter que me pagar e me devolver tudo que eu te dei. Né? Como ela não pode tirar tudo, digamos, porque são coisas do passado, ela vai nos retirar isso através das críticas, através das reações das pessoas. Esse fenômeno que, imagino, todos nós conhecemos, né, é o encontro com o guardião do umbral. O guardião do umbral é essa figura da nossa maldade, que até a gente ingressar no caminho, ele se considera o nosso melhor amigo, essa maldade que a gente criou. E no momento que a pessoa entra no caminho, ele se transforma no nosso pior inimigo. Então, quanto maior as besteiras que nós fizemos no passado, maior, provavelmente, é a vingança desse elemento. Né? Uma coisa interessante também, falando dessa mãe igreja, essa semana mesmo alguém perguntou para a gente aqui na França se a gente podia mandar para ele os rituais, as práticas da segunda câmara para fazer em casa. Ele falou, não posso fazer em casa as práticas? Por que é diferente? Né? Por que é diferente fazer o caminho sozinho e o caminho em grupo? E nós ficamos refletindo, né? Porque eu dizia, se eu negar para esse amigo, né? Ele já está na segunda câmara. Se eu negar para ele, eu estou negando a ele o direito de fazer uma prática. De fazer uma prática da segunda câmara, porque ele mora um pouco longe do inicial. Mas nós entendemos que a loja branca tem uma energia para entregar para um grupo de iniciados. Se ela coloca essa energia na minha casa, aqui na casa do Fernando, aqui na sala, essa energia vai durar um tempo. Mas provavelmente os nossos hábitos de vida, por exemplo, a gente tem que conversar aqui em casa. Hoje, por exemplo, chegou um correio que administra o apartamento. Eu tenho que mandar um documento para ela do seguro. Tem que encomendar alguma coisa para comprar de comida e tal. Então, a energia, essa espiritual, vai se dissipar. Porque na minha casa, nós temos atividades de família. Você entende? Então, o que faz a loja branca? Qual é a forma mais inteligente da loja branca administrar essa energia? É colocar num lugar onde essa energia fica totalmente protegida, que se chama um santuário ou um lumisial gnóstico. Entende? Então, eu pensava, se a gente falar para a pessoa, faz a prática na sua casa, nós estamos alimentando a ideia de que as pessoas não deem o valor de ter um lugar para o grupo colocar essa energia. E cada vez que a gente vai nesse lugar, essa energia vai ser maior, a gente vai se sentir melhor, essa energia vai nos proteger, vai nos acompanhar. Então, é super importante pensar que na segunda câmara, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer um super esforço é construir um santuário, construir um lumisial. Quando a gente esteve agora na Índia, né, e conversando como eles veem a filosofia, a sabedoria, eles diziam a mesma coisa, eles diziam que se um adepto, se um iniciado, na época antiga, eles acreditavam que todos os gurus estavam na Índia ou no Tíbete. E era mais ou menos verdade, né? Porque nasceram lá as primeiras escolas de mistério.
Então, eles ficaram com essa memória de milhares de anos atrás, até hoje acreditam que todos os gurus estão lá, né? Eles, por exemplo, não podem acreditar que em Portugal tem um instrutor gnóstico que é um iniciado, na França, no Brasil, na Grécia. Para eles tem que ser na Índia, porque naquela época alguém escreveu que era assim, né? Então eles diziam que se alguém sai de lá por uma razão especial, como foi o caso de Yogananda, né, que foram exceções, eles falam que estes são iniciados excepcionais, que saíram da Índia, né, para fazer alguma missão em outro país. E eles diziam, esses iniciados não deveriam sair, mas se saem, tem uma cláusula. Eles têm que ter um templo perto deles, um santuário, um numicial. Então, eles veem essa necessidade de ter, nós temos que ter perto de nós uma conexão com um lugar sagrado, onde a gente coloca energia, e a Loja Branca sabe que essa energia colocada ali chegará como alimento espiritual, não vai ser dissipada, né? Não vamos falar se o Bitcoin subiu, se o Bitcoin desceu, se o celular, o novo iPhone, quanto que custa, porque é um lugar que a gente só vai utilizar para fazer meditação, práticas esotéricas, diálogos da filosofia, da sabedoria. Então, é super importante isso. Em todo esse relato que estamos fazendo, dessa passagem da vida mundana para uma vida espiritual, nós lembramos do gato de botas, né? Eu gostaria de falar um pouco do gato de botas. A propósito, o Alexandre só me convidou por uma razão, para mostrar para os alunos de Portugal que o melhor instrutor missionário do mundo está em Portugal. Então, ele convida os outros para vocês verem, ainda bem que a gente tem o Alexandre. O Alexandre foi recordista de abertura de lumisiais gnósticos no Brasil. Talvez da nossa geração, não dá para competir, que nem competir com o Cristiano Ronaldo no futebol de Portugal, não dá. Se alguém veio com essa aspiração na gnosis, de abrir mais lumisiais, dedique-se a outra coisa, já não dá, o Alexandre já abriu mais que todo mundo, no fim do Kali Yuga não dá para abrir tantos lumisiais, né? Mas é importante, ou seja, colocar essa meta. Duas metas que nós gostaríamos de transmitir hoje. A primeira é de fazer um passo para um grupo, para integrar essa força, criar pelo menos 1, 2, 3 santuários, né? Quando for aparecendo no grupo, fazer um esforço, que todos juntos sacrifiquemos um frango no mês. O que come no Portugal? Empada de nata, sacrifiquemos algumas empadas de nata, algum bacalhau, né? Eu comia bacalhau 4 vezes por mês, agora eu como 3, mas que todos contribuamos um pouco para ter um santuário. É super importante. Ou seja, a força do grupo, quando tem um santuário, ela, como que fala na matemática? Quando você põe ao cubo, sabe? Ela potencializa, obrigado. Potencializa. Então, só dá para entender os que já viveram essa experiência de ter um lumisial e os que já tivemos, por exemplo, agora eu estou num lugar que eu não tenho lumisial, por causa da missão. Mesma coisa o Alexandre. E aí a gente fala, puxa, quanto eu daria para ter um lumisial perto de mim? Né? Mas isso nós temos que ganhar com o grupo. Tá? É tipo uma extensão nossa, é um corpo. Lumisial é uma extensão espiritual do grupo esotérico. Então, essa seria a primeira reflexão. A segunda é sobre o gato de botas. Por quê? Porque o gato de botas representa essa história que nós todos temos. Sim? Eu vou falar um pouco da história e vou tentando intercalar com o significado. E isso é uma história esotérica tão importante que está num dos livros mais divinos escrito pelos iniciados, né, que é o mestre Fulcanelli, uma encarnação do venerável mestre Parvati. Vocês sabem que tem na Índia, eles chamam que as 3 forças primárias que nós dizemos Pai, Filho e Espírito Santo, eles chamam Brahma, Vishnu, Shiva. Essas 3 forças primárias têm 3 esposas, que é Sarasvati,
Lakshmi e Parvati. São as 3 esposas ou consortes que criaram o nosso universo, que é Brahma, Vishnu, Shiva. E justamente o mestre Lakshmi, que foi um discípulo excepcional do venerável mestre Samael, a quem nós pudemos ter como mestre diretamente na nossa juventude, Alexandre, minha pessoa, talvez algum outro que esteja escutando, ele tomou corpo físico em muitas ocasiões, essa força, essa divindade, para ajudar a humanidade, com diferentes nomes. Muitas vezes foi conhecido como filósofo, às vezes como escritor, científico. E numa ocasião no Brasil, né, quando foi inaugurado um centro muito importante, o Centro Moria de Estudos Superiores, um monastério no Brasil, um monastério gnóstico, imaginem. Ou seja, depois que você já tem alguns numismáticos em Portugal, já tem que passar numa oitava superior, que é ter um monastério. Né? Então, já a energia já não é o cubo, não sei o que seria mais que é o cubo, é a 10ª, né? Você potencializa ainda mais essa energia. Se forma um escudo energético ao redor do país para ajudar os iniciados desse país. Então, nessa inauguração, o mestre Michael, que é o nosso atual guia espiritual, ele perguntou para o mestre Lakshmi: mestre, os outros mestres, Sarasvati e Parvati, também tomaram um corpo físico como o senhor? E ele disse, sim. O mestre Sarasvati foi um dos Montezumas, um dos reis do México, por exemplo, que foram vários Montezumas. E o mestre Parvati foi Fulcanelli. Né? Para quem não sabe, Fulcanelli se considera como um mestre imortal. Desculpa. Um mestre imortal e um grande alquimista. Dizem as tradições que ele não morreu, ele simplesmente escreveu algumas obras, principalmente que a gente conhece, a Mistério das Catedrais e Moradas Filosofais, e desaparece, né? Um mestre enigmático. O seu nome, como foi conhecido, é Fulcanelli, mas em realidade era a expressão, a encarnação do venerável mestre Parvati, um grande científico. Mas outra coisa interessante é que dizem que um dos livros de cabeceira do mestre Samael era o Moradas Filosofais, do Fulcanelli. Ou seja, imagina que o mestre Samael talvez tenha lido sobre a história do gato de botas para... Agora eu quero chegar também na ideia do que a segunda Câmara, que a gente está por passar, um grupo, né, de Portugal, a segunda Câmara vai ter um alimento diferente do que nós recebemos na primeira Câmara. Ou seja, a gente vai ter o alimento da primeira Câmara, que é a instrução, as palestras, né? A gente vai continuar, né, muitas palestras. Hoje mesmo nós recebemos uma palestra da mestra Sofia. Né? Temos 30, como dizia Alexandre, 30 e poucos anos da gnose, mas nós continuamos estudando a sabedoria gnóstica. Não termina nunca. Né? Quando a gente já acha que entendeu, a gente tem aquela inspiração de ver que a gente não entendeu ainda, que ainda tem mais para entender, né? Sabedoria infinita. Então, esse conhecimento da segunda Câmara vai ter 2 características diferentes, como se fossem, imaginando assim, que a nossa culinária esotérica fosse se expandir, se diz em português, expandir, tá bem? Né? Fosse se incrementar, né? As vitaminas, os ingredientes, a nutrição vai ser já uma nutrição mais avançada, né? Quando a criança ela é pequenininha, a gente dá papinha, né? Maçã apertada, maçã cozida, pera cozida, batata cozida com água só, né? Aí quando vai ficando mais grandezinha, a gente já dá, de repente, um macarrãozinho, a carne, o feijão, como é que é? O X carioca, era isso que vendia lá no Manaus, né? Tacos no México, aí já começa a comida de adulto, né? Então,
nessa comida de adulto, um dos conhecimentos que é um conhecimento que não vai dirigido ao intelecto, ele vai dirigido à consciência. Tá? Então, hoje quando a gente fala do gato de botas, à primeira vista é uma história para criança, mas esse conhecimento, se nós estamos super concentrados, vamos dizer assim, lógico que essa história a gente já leu várias vezes, já escutei palestras, minha esposa deu várias palestras do gato de botas e tal. Então, para mim, se transformou em algo familiar. Mas imaginamos que aqui do lado tivesse um mestre desses chinês, japonês. Vamos imaginar o Renan, né? Que tivesse 100% de consciência desperta. Aí está meditando e escuta a história do gato de botas, né? Então, estando desperto, ele captaria, dentro dessa história, instruções iniciáticas. Essa é a ideia. Que, às vezes, são mais poderosas que a instrução literal. Essa que a gente fala numa palestra. Ou seja, ela tem que complementar, em realidade. Mas a instrução que vem na nossa consciência, como que ela não é filtrada pelo ego. Se eu digo para vocês, por exemplo, né, como falei agora há pouco, que é importante fazer as práticas em grupo. Tem as práticas pessoais e tem as práticas em grupos. A mente pode dizer que, se o caminho é individual, se eu posso fazer sozinho, por que esse senhor lá da França está dizendo que eu tenho que me reunir? Se eu sempre fiz tudo sozinho, sou autodidata. Né? Porque a mente pode retrucar. Aí eu posso retrucar de volta. Né? Eu posso dizer, bom, mas o Mestre Jesus, né, o venerável Rabi da Galileia, que era o grande mestre desse sistema solar, o mestre mais exaltado, ele teve mestres e participou em grupos, né, entre os essênios, egípcios, na Índia, no Tibete. Como pode ser que nós, humildes ninguéms, vamos achar que podemos fazer tudo sozinho? É estranho, né, pelo menos. Então eu posso retrucar, mas a mente pode retrucar de novo, né? Então a gente não vai chegar a uma conclusão consciente somente pelas palavras. A gente precisa passar por um conhecimento que já vai chegar na consciência, né? E nós vamos resumir isso logo no final da palestra, como o mestre Samuel explica esse processo. Então, os símbolos, né, quando a gente passa para a segunda câmara, a gente entra no universo da gnose simbólica, né? Ou poderíamos dizer a gnose cabalística, alquímica, ou alquimista. Né? Então, a gente vai estar naquele, não sei se seria uma comparação boa, ruim, desculpem, né? Aí quando o Neo vê na Matrix, ele já não vê o mundo como a gente vê, ele vê letras, vê simbolinhos, ele consegue ler tudo aquilo, né? A gente começa a interpretar o nosso universo só por olhar as coisas que estão sucedendo. Elas começam a ser ensinamento para nós. Os fenômenos, a reação das pessoas, né? Momentos bons, momentos ruins, muitos momentos ruins juntos, a gente vai dizer, não, poxa, não é normal. Hoje, 5 pessoas ligaram para minha casa para me reclamar alguma coisa. Então, a gente vai dizer, o que a vida quer me mostrar? O símbolo, né? Mais além da reclamação. 5 pessoas ligaram para me parabenizar porque eu fiz um ótimo trabalho, não sei aonde. Por que a vida está me mostrando isso? Então, nós começamos a ser intérpretes dos símbolos, né? Então, a segunda câmara, ela entra como um alimento para desenvolver essa área nossa que está muito, hoje em dia, né, atrofiada. Quando a gente dizia no começo desse diálogo que o mundo nunca foi tão material, faz parte desse aspecto. Né? O mundo nunca foi tão material e o mundo nunca foi tão intelectual. Antigamente as pessoas eram menos intelectuais e mais observadoras. Hoje em dia nós somos leitores, né, do celular, de textos o tempo todo, e pouco sensíveis aos símbolos da vida. Isso vai junto, né? O intelectualismo é uma característica própria do materialismo. Né? A gente vai colocando mais e mais importância nas coisas que a gente tem por escrito e menos nas nossas vivências, nas nossas observações. Então,
depois de grande suspense, vamos falar do gato de botas, tá? E se alguém tiver alguma reflexão, no final, logicamente, fica aberto o microfone. A história do gato de botas começa com o falecimento de um pai, né? Ele era dono de um moinho. Em português, acho que diz molineiro, pode ser? Algo assim? Molineiro? Ele era um molineiro e ele tinha 3 filhos, né? 3 filhos. E para esses 3 filhos, quando ele morre, ele deixa um testamento. O filho mais velho recebe um moinho. Né? O moinho mesmo, né? Naquela época, não sei se vocês viram em Portugal, deve ter aquela pedra grande, né? Que seja pelo vento, ou alguns pela água, né? Que faz mexer uma pedra gigante, né? Quando o mestre Samael fala quem aprendeu o segredo do grande arcano e não se interessou, melhor valeria amarrar uma pedra de moinho e se jogar ao mar. Vocês já leram isso no mestre Samael? Sim. Melhor valeria amarrar uma pedra de moinho e se jogar ao mar. Quando a gente está no Brasil, diz, mas o que é uma pedra de moinho? Aí é uma pedra, uma baita pedra, né? Às vezes tem 1 metro de diâmetro, grossa, assim, de granito. Deve pesar, sei lá, uns 400 quilos, não sei. Me fez lembrar a pedra que o Alexandre fez eu carregar na selva amazônica 2,5 km, com um grupo de amigos, e fomos fazer férias na Amazônia. As férias foi carregar a pedra de 300 quilos. Mas deixamos isso para trás. É verdade, Kelly. Tem fotos carregando a pedra. Então, a pedra de moinho, né? Então, o filho mais velho recebe de herança o moinho, né? Lá. O outro filho recebe o burro, né? Que muitas vezes naquelas fazendas tinha um burro. E o filho mais novo recebe o gato, né? Então, imagina a emoção do menino, né? O irmão mais velho recebeu o moinho, o outro recebeu o burro, ele recebeu o gato, ele olhou para o gato, e agora? Vou morrer de fome? Né? Que pai que eu tive, né? E a primeira coisa que ele pensou é que vou comer esse gato, vou assar ele, cozinhar, e é a única coisa que eu tenho, mandar brasa no gato. Né? Só que a surpresa é que esse gato falou, né? Esse gato não era um gato qualquer, né? O gato falou com ele. E falou, por favor, não me devore, não me coma. Não me cozinha. Eu vou te transformar num príncipe. Você só tem que me obedecer. Eu digo, você só tem que confiar em mim. Tá? Agora, atenção, hein? Todos nós que somos instrutores gnósticos somos esse gato. O que a gente fala para o aluno da primeira câmara. Ó, aqui está o ensinamento do mestre Samael. Matar o ego, transmutar as energias, sacrificar pela humanidade. Confie em mim. Se você fizer tudo isso, você vai se transformar num príncipe ou princesa, né? Depende do gênero. Né? E aí o cara olha para o gato, né? Que é o missionário, e fala: e se esse cara estiver me mentindo, estiver me enrolando? Né? Como que eu sei se é verdade ou não? Não dá para saber. Esse passo, né, que a gente falou do princípio, esse novo nascimento, a entrada no caminho, a entrada numa ordem esotérica, é um fator que a gente é levado pela consciência e pela intuição. Não tem outro remédio. A gente tem que usar os últimos fragmentos de intuição que ainda existem nessa época para dizer, poxa, eu sinto uma coisa especial nesse instrutor. E eu acho que essa beleza que eu estou vendo nele, aquela luzinha que ele tem ali, eu vou confiar nela. Que é o caso do gato, né? O gato fala, poxa, um gato que fala, eu vou dar uma confiança nele, porque não é qualquer gato. Né? Normalmente, e usa bota, e usa chapéu, né? Vou confiar nele. Então, no momento que ele decidiu não matar o gato, não cozinhar o gato falou, ó, então, você fica tranquilo. A história é um pouco longa, mas eu vou resumir os melhores momentos, né, da história do gato de botas. O gato começa a caçar e leva muitos presentes para o rei, né, e fala, ó, foi o Marquês de Bacará que mandou esses coelhos para você. Não existia nenhum Marquês, ele inventou esse nome lá e deu para o rapaz já, né?
Seu novo nome é esse, tá? Agora, se alguém te perguntar se você é o Marquês de Baccarat, você fala que é. Carabás, perdão. Carabás, Marquês de Carabás. Você fala que é. Não contradiz, não. E um dia, o gato fala, ó, agora já está, a metade, o plano está avançando, vamos dar um passeio, né? E ele esperou que o rei passasse na carruagem perto de um lago, e ele falou para o menino, ó, tira as tuas roupas e entra dentro d'água. Tá? E fica lá me esperando. Quando o rei estava passando, ele começou a gritar, o Marquês está se afogando, o Marquês está se afogando. Então, o que o rei... Ele estava pelado, ele tirou as roupas de mendigo, né? Então, o rei... esse Marquês é o que me manda presentes. Mandou os soldados irem lá rápido, salvá-lo da água, né? Estava pelado. Deu roupas nobres para ele se vestir. Né? E recebeu já ele no outro status, né? Agora você é o Marquês, você está vestido de nobre. Então, os mestres, como o caso do Fulcanelli, ele diz que esse gato, naquele momento, ele simboliza o Mercúrio que está nos guiando, né? O Mercúrio de botas, né? Como as botas do Mercúrio, que pode ir para qualquer lugar. E simboliza também que ele vai nos colocar numa situação onde a gente vai se liberar nas nossas roupas antigas. Vocês já aprenderam isso no curso de primeira câmara, logicamente. Essas roupas antigas não são somente a questão dos corpos, elas são também a questão da nossa própria personalidade, da nossa própria estrutura psicológica, essa forma de mendigo que nós temos, digamos assim, a nível mental, né? A nossa como poderia dizer? Pobreza mental, ou pobreza emocional, pobreza psicológica, né? Se nós vemos para o lado da consciência, né? O Mestre Jesus fala assim, né? Se alguém é rico, não entra no reino dos céus. Já escutaram falar disso? Quando ele diz, é mais fácil entrar o camelo pelo buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então, nesse caso, o rico seria, que ele fala, aquela pessoa que tem muito de ego na cabeça. Né? Mas no caso aqui, nós estamos vendo o símbolo ao contrário, é aquela pobreza das vestimentas que nós temos que deixar para trás. A nossa pobreza pode ser mesmo condições, né, de, por exemplo, limitar a nossa vida, achar que coisas que são impossíveis, nunca vamos conseguir triunfar, nunca vamos conseguir ter êxitos em práticas, né? Então temos que deixar isso para trás. E mais para frente, esse gato de botas vai encontrar um castelo, e nesse castelo tem um ogro muito terrível, né? Que logicamente a gente sabe que o ogro é esse monstro que tem muitos poderes, é o ego, né? Ele vai ir lá falar com o ogro e vai dizer para o ogro, ogro, eu escutei falar que você tem muitos poderes mágicos, é verdade? E o ogro fala, sim, eu sou capaz de muitas coisas. Ele falou, por exemplo, de que você é capaz? Eu sou capaz de me transformar em qualquer criatura. É mesmo? Me mostra. Então o ogro se transforma em um leão. Ele fala, puxa, você é muito fera mesmo, se transforma num leão. Mas será que você também consegue se transformar em um animal bem pequeno? E aí, o ogro, o que ele faz? Porque o ego é assim, né? O ego, ele quer se mostrar. Ele fala, sim, claro, né? Tá orgulhoso. Você transforma num rato, um ratinho. E o que faz o gato? O gato come o ratinho. Né? Então, o castelo agora... Então, agora o Marquês de Carabás, né? Carabás, já tem a roupa de nobre, né? Já tem castelo, né? Porque trabalhou na alquimia do lago, né? Trabalhou na transmutação. Trabalhou agora matando o eco através do gato, né? Matou esse ogro terrível. Já tem um castelo. E agora só falta o quê? A princesa, né? Aí o rei, quando vê que ele já tem castelo, entrega a princesa para ele e são felizes até os nossos dias. Essa é a história do gato de botas. Que tem a ver, logicamente, a ideia, né? A ideia, o transfundo, é que nós temos que confiar, dar um voto de confiança na sabedoria. Né? Não é tanto na pessoa do instrutor, é no conhecimento. E dar um voto de confiança na nossa própria energia,
né? A energia sexual, que é o nosso Mercúrio. Porque essa energia nos transforma em príncipes e em princesas, tá? E agora vamos passar já, terminando, ou chegando à conclusão. O Alexandre fez tanta propaganda que agora eu fiquei encabulado aqui. Né? Então, a conclusão... Espera aí que eu estou pregando aqui o... É a seguinte, né? Nós falamos no começo da palestra que nós temos um caminho por fazer, né? Que é o caminho iniciático, entrando numa ordem iniciática, que vai nos alimentar de um conhecimento que é simbólico e que nós temos que passar desse conhecimento simbólico a transformar isso num alimento para a consciência, né? Então, o Mestre Samael diz assim, é uma frase do Mestre Samael: imaginação, inspiração e intuição. Quem lembra da continuação da frase? O Alexandre lembra, mas se alguém mais lembra. Imaginação, inspiração e intuição. Alguém mais lembra? Esteja escutando? Sem olhar no Google, nem no chat GPT, nem nada. Imaginação, inspiração e intuição são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. Uma frase bem, eu considero bem categórica, bem forte, né? Tipo um postulado iniciático, certo? Mas se fala, o caminho da iniciação pede, né, exige imaginação, inspiração e intuição. Então, nós dizíamos agora há pouco, assim como o Gato de Botas, que é uma história para criança, imagina Fulcanelli era um mestre imortal, tá? Parvati, nada menos, ou seja, a expressão viva do Espírito Santo, do Deus Shiva da Índia, né? A manifestação dessa força. E se preocupou de falar do Gato de Botas na obra que o Mestre Samael era uma das obras de cabeceira do Mestre Samael. Então, por quê? Porque esses pequenos detalhes, essas pequenas passagens simples, que parecem um conto de criança, são digeridas pelo iniciado através da imaginação, inspiração e intuição, e se transformam no alimento da consciência. Entende isso? É importante lembrar disso quando vocês passarem na segunda câmara, que vocês vão ver tanto símbolo. Claro que o Alexandre vai explicar, a Kelly vai explicar, vocês vão ir aprendendo os símbolos, mas é tanto símbolo que esses símbolos vão ser um alimento, uma hipervitamina para o caminho iniciático. Mas vocês têm uma obrigação, o aluno. Isso ninguém pode fazer por nós. Nós temos a obrigação de transformar esse conhecimento simbólico através da imaginação, inspiração e intuição. Passar isso para a consciência. Agora vamos falar como funciona isso. É bem simples. Tá? É bem simples. Vou respirar um pouco aqui, desculpa. Respirar. Alguém quer dizer algo até aqui? Profeta Geraldo? Sim. Desculpa, como eu não conheço todo mundo, se quiser fazer... Geraldo Silva, porque é o nome que eu uso. Eu só queria agradecer a Alexandre, porque quando eu comecei a conhecer as obras do Mestre Samael, foi que eu me encontrei. Eu agradeci a Alexandre, agradecer a todos. Eu já falei isso uma vez, que eu passei 40 anos andando em círculo, e agora, graças a Deus, eu comprei todos os livros dele e deu tudo certo. E, Alexandre, nunca agradecer a você, obrigado aí, que graças a Deus deu tudo certo, que todas as dúvidas que eu tinha eu consegui tirar. É só isso, obrigado aí, obrigado a todos aí, tá? Todas as dúvidas não, porque a gente sempre vai ter dúvidas, isso aí é uma coisa infinita. Valeu, Geraldo. Obrigado pela participação. E, claro, é assim mesmo. Eu acho tão bonito que o aluno possa ter esse sentimento de gratitude ao Gato de Botas, né, que viajou pelo mundo inteiro para levar esse conhecimento para nós, né, para nos incentivar a ler o Mestre Samael, incentivar a estudar gnoses. Maravilha, valeu mesmo. Então, como funciona isso? É bem simples, tá? Quando nós entramos no caminho,
um caminho iniciático, a gente começa a estudar as coisas que acontecem, né? Nós falamos de símbolos, né? Poderiam ser imagens, poderiam ser eventos, né? Nós temos que refletir sobre elas, né? Então, a gente, por exemplo, estamos acostumados, né? Hoje em dia, se eu falar de gato de botas, a primeira reação mental que nós teríamos é ir na Wikipédia ver o que fala do gato de botas, né? Quem que escreveu, em que ano, quanto que ele ganhou, quantos filmes foram feitos de gato de botas, né? Não vou ler não, mas fácil, não tem uma versão Netflix do gato de botas. Então, nós temos um costume de como processar o conhecimento, né? Então, a forma iniciática correta seria imaginar o gato de botas, que foi o que nós fizemos agora, se vocês perceberam, né? Quando a gente ia contando a história, talvez até sem querer, nós fomos imaginando a história na nossa cabeça, não foi? Poxa, o que eu faria se vem um gato aqui agora, meu gato me fala uma coisa e vem com meus sapatos e tal, né? Então a gente imagina aquilo, né? Isso já ajuda a gente a sair da monotonia, aquela mecânica da vida ordinária, né? O segundo passo, né, se nós seguimos naquele contexto, né, de essa concentração nessas imagens, a gente passa, diz o mestre Samuel, no momento, ao conhecimento inspirado. Tá? Conhecimento inspirado. Que talvez, não sei se alguém poderia dizer, mas a gente escuta uma história assim, ou outra, depende de cada caso, é um caso, e além da gente imaginar, no momento a gente sente como uma espécie de, puxa, que bonito, né? A pessoa fica inspirada, né, de saber que o gato falou para ele entrar no lago, a gente já imagina, cara, eu já estou entendendo que tem um símbolo ali, você conecta a situação, e já, antes de eu ter dito que ele sai, então ele se veste com a roupa, tem um conhecimento mais profundo que está conectando a história. Essa é a inspiração, é o conhecimento inspirado. Obrigatoriedade para quem quer ser iniciado. Sim, senhor. Fernando, é importantíssimo destacar a inspiração, né? O mestre Lax me disse que a síntese do conhecimento que ele trouxe nessa existência foi a ciência da inspiração, né? E achei interessante quando você comentou que algumas pessoas podem ter se inspirado. A inspiração é uma alegria superior, é um sentir superior, né? E a Kelly virou para mim ali, quando você estava falando, ela disse, eu estou, assim, estava com lágrimas nos olhos, estava muito emocionada. Então, isso é uma expressão da inspiração. É quando você passou do conhecimento imaginativo, chega ao coração, aquela inspiração que pode vir como uma alegria, como isso, esse coração cheio, repleto, né? Essa emoção superior. Então, só queria compartilhar isso aqui mesmo. Obrigado. Exatamente. Muito obrigado aí pelas palavras, Alexandre, porque exatamente esse conhecimento, o Alexandre colocou, não é uma alegria fugaz, ordinária. Inclusive, às vezes, a inspiração nos desconcerta. Né? Porque é diferente, por exemplo, se a gente chegou agora e falou, Kelly, eu te trouxe aqui uma caixa de bombom de cupuaçu da Amazônia, sua preferida. Você tem uma alegria normal, humana, né? Não é ruim, é uma alegria. E se a gente falar, olha, não pode trazer o doce de cupuaçu que você me pediu porque tinha acabado, aí tem uma tristeza fugaz, né? É uma tristeza, digamos, humana, material. Porém, a inspiração é algo que muitas vezes é desconhecido para a gente. Ela, tipo, é um choque. Ela vai vir de uma forma que não pode ser condicionada, né, por essas antíteses. Inclusive, às vezes, essa inspiração pode ser em momentos ruins. Nós podemos nos inspirar num momento difícil. Né? Por exemplo, a gente se inspira no drama crístico, mas a gente também se inspira, né, de pensar que o Cristo, lá no momento que estava sendo julgado, então ele conseguiu guardar silêncio, e a gente sente aquela inspiração fervendo na gente, daquele iniciado tremendo lá, né, tremendo no sentido grande, frente a essas adversidades, entregando a vida em nome da verdade, da sabedoria, né, e a gente se inspira. Diferente do doce de cupuaçu, que vai ser a alegria, se a gente tem, e chateados porque não tem, né? A gente se inspira nos templários, né? Hoje eu pensei, poxa, os templários em Portugal têm uma boa recorrência, foi um dos países que os reis não perseguiram
os templários têm entendido, né? Então, tem uma boa recorrência. E aí eu falei, poxa, que inspiração, aqueles homens que encontravam os mistérios numa época super proibida, em segredo, nas suas ordens, e mantinham esses tesouros da sabedoria, que todo mundo achava que era tesouro de moedas de ouro e tal, né? O grande tesouro deles, a sabedoria. Então, isso inspira, mas também inspira lembrar de Jacques de Molay, que foi queimado na fogueira aqui na França, mas até o final ele foi fiel aos seus propósitos e às suas convicções. Também inspira, né? Saber que ele enfrentou a morte com cabeça erguida. Então, a inspiração, ela realmente é um ingrediente obrigatório na iniciação. E depois desse... Desculpa. E depois desse ingrediente vem um terceiro, diz o mestre Samael. A gente vai ter a inspiração e depois chega o conhecimento intuitivo, né? Que é muito, pode ser uma coisa que aparece num segundo, as três coisas juntas, né? A gente imagina, se inspira e tem a intuição de captar a sabedoria oculta dos eventos, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Um grande filósofo dizia: sábio não é quem sabe tudo, é o que interpreta tudo. Porque ninguém sabe tudo, mas saber interpretar. E uma coisa que eu ia dizer antes disso, o mestre Samael é uma coisa impressionante a capacidade dele em interpretar os símbolos, né? Quando a gente vê, por exemplo, a Pistis Sophia, que ele passava horas, né, todos os dias, horas, meditando, refletindo na Pistis Sophia para poder develá-la corretamente, né? Meses de trabalho. Contam os discípulos, né? O Fernando Salazar, os que tiveram oportunidade de ver nesses últimos meses da vida dele, quando ele estava develando a Pistis Sophia, que era um trabalho de concentração diária, porque também não é só que a pessoa fala, Pistis Sophia, que símbolo que quer dizer? Então, outra vez, a mente de hoje em dia, do mundo do Kali Yuga, vai pensar, Pistis Sophia, eu vou no Wikipedia, aí o que diz Pistis Sophia? Eu vou interpretar. Não dá, né? Não dá para fazer assim. É impossível, né? A gente, aqui na primeira Câmara que começou essa semana, em uma das palestras, a gente falou, vamos ler o primeiro parágrafo da Pistis Sophia, para vocês verem que é bem fácil e dá para entender tudo, né? Em realidade, é para dizer que não dá para entender nada, e tem que estudar gnosis muitos meses, anos, para poder entender, né? Aquele que diz, o pai em forma de pomba, e tudo aquilo ali é um símbolo, né? Que o mestre decifrou através de grandes meditações, né? Horas e horas de meditação, foi decifrando. Então, nos convidando também para fazer aquilo, né? E aquilo que parece algo, digamos assim, que se sai do comum de hoje em dia, mas está ao alcance de nossas mãos, nós podemos fazê-lo. Só precisamos realmente nos dedicar àquilo, né? Estamos, outra vez, deixando o micrófono aberto, se alguém quer dizer algo, compartilhar algo, fazer alguma pergunta. Kelly. Olá, Fernando. Tudo Olá, bem? Kelly. Muito bem. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Quando o Fernando começou a falar, me subiu aqui uma emoção, uma inspiração de fato, e eu falei assim para o Alexandre, por que quando o Fernando começa a falar, eu sempre me emociono? E aí você foi explicando, falando de inspiração e tudo, Fernando, e não tem como eu não me emocionar, no sentido de inspiração mesmo, de saber que há tão pouco tempo, né, somente há um ano e um pouquinho, eu chegava aqui em Portugal, encontrava com o Fernando e a Andréia lá na Espanha, com todas as dúvidas e todas os anseios, né, que eu trazia nessa caminhada, e em tão pouco tempo eu ter essa certeza que, como o profeta agora falou também, né, de como todas as respostas eu já tive tantas respostas, já tive tantas. E assim, eu não.
de fato, a gnose é isso que é o despertar mesmo, assim, eu não trocaria nada em nenhum segundo, é como se a minha vida tivesse começado há 1 ano e pouco, sabe? Então não tem como não me inspirar, né? E o Pedro Fernando falando é isso. E aproveitar e falar também para vocês que estão prestes a passar para a segunda Câmara, né? Eu vejo aqui a Anabela, consigo ver a Fátima, acho que o José está aí. Vocês vão poder logo falar, eu tenho certeza que vocês vão falar assim, Kelly, Alexandre, era isso mesmo que o Fernando falava naquele dia, porque é isso, é um caminho a ser trilhado de muito conhecimento, muita entrega, muita. Vocês vão poder ver logo, assim, quando vocês passarem para a segunda Câmara, eu tenho certeza que vocês vão falar assim, Kelly, é verdade. Muito obrigado, Kelly, pelas suas palavras, que vão se unindo realmente a essa aura, digamos que o propósito é esse mesmo, é fomentar na nossa própria consciência essa revolução, né? A gente se nutre da sabedoria e se sente com mais força para ser um revolucionário interno. Ninguém perguntou, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Para fechar aqui a conferência. O que representa os presentes que receberam os 2 primeiros irmãos, né? Que pareciam os melhores presentes, né? Um recebeu o moinho, né? E o outro recebeu o burro. Então, o moinho representa o trabalho mecânico. É muito bonito ver o moinho. Se você já... Portugal com certeza deve ter, né? Que é moinho de vento, moinho d'água, né? Uma coisa belíssima de ver, inspira, né? A gente vê os elementos trabalhando, né? A força dos elementos trabalhando. Mas é um trabalho mecânico, né? Então, aquele primeiro irmão, vamos dizer, representa uma parte da humanidade e está contenta, digamos assim, está satisfeita com a vida mecânica, né? Sempre rodando a mesma coisa, né? Rodando. Repetindo, todos os dias o mesmo, né? Que nem aquela música do Chico Buarque, né? Todo dia tudo igual. Desculpa. Todo dia tudo igual, me levanto, chego em casa, no outro dia de novo, né? Então, é uma ideia dessa vida, assim, mecânica. Não quer dizer que seja ruim, nem boa, depende, né, do karma dharma, mas, lamentavelmente, pouco a pouco a pessoa se atrofia nessa vida, né? Se atrofia e se termina divorciando do espírito, né? Porque o espírito não é compatível com a mecanicidade, né? Então, mecanicidade, no momento o espírito se retira. E a pessoa começa a achar que a vida é só aquele túnel, né? Só aquela repetição, né? O segundo tipo de conduta humana, aquele que recebeu o burro, esse é mais fácil, né? Os iniciados sabem o que simboliza o burro, né? Então, aquele é o que se satisfaz com o intelecto. Acha que o intelecto é tudo, né? Se desenvolve intelectualmente. Talvez ele tenha uma biblioteca gigantesca, né? Mas nunca levou isso à prática, nunca ousou acreditar no gato. Nunca ousaria tirar as roupas e se jogar no lago para ver o que acontece, né? E se o gato roubar minhas roupas, já tem bota, tem chapéu, capaz que ele rouba as botas, a roupa, eu fico pelado aqui no lago. De fato, aqui na França, outro dia a gente estava lendo numa cidade, teve uma lenda, que dizem que é verdade, de um cara que entrou num lago, que ele nadava muito, ele pescava nadando, né? Num dos poços, dizem que é um poço que não tem profundidade, não encontra um fundo. Talvez hoje com as máquinas já, né? E dizem que ele nadando entrou num buraco sem perceber e ficou preso, tipo, numa ilha, numa caverna, assim, e não encontrava saída, né? E 3 dias depois, igual que Jonás, saiu um sol, ele viu uma luzinha dentro d'água, conseguiu sair. Todo mundo já tinha feito velório, já tinha enterrado ele, né? Porque encontraram roupa do lado da lagoa, não apareceu 1 dia, 2 dias, se afogou. A esposa achou que era um fantasma, né? Quando chegou em casa, estava ele pelado então, parecidas histórias, né? Mas esse burro também não nos interessa, né? Não é suficiente, esse burro não nos traz
o que a gente sentiu, talvez agora, essa inspiração, essa motivação, essa alegria, né? O burro só vai querer comer mais e mais livros, né? É isso, gente. Se alguém quiser participar com alguma pergunta, algum comentário, por favor. Maria Eduarda Matos. E o profeta Geraldo também tem. Vamos começar com a Maria. É o Nicolas. Aqui. Nicolas Hagi. Isso. Oi, Nicolas, tudo bem? Tudo jóia. Não, um comentário assim em relação à metáfora do gato de botas. Eu ouvi de um policial, assim, um comandante da polícia, que ele comentou que no treinamento de elite do batalhão especial, né, da polícia, eles têm algo no treinamento deles que é o passo de confiança. E esse passo de confiança, basicamente, coloca uma venda no aspirante e o comandante ele vai falar, faça tal coisa. E esse faça tal coisa, ou desse passo, na verdade, a frase é desse passo. E, às vezes, esse passo que ele dá é num lugar com lama, às vezes ele cai dentro de um rio, mas o comandante fica ali, acompanhando, né? E, às vezes, o passo que ele dá, que o comandante fala desse passo, ele está em cima de um helicóptero e vem dado. E ali eles caem daquele ambiente, quem abre o paraquedas é o comandante, né? Então, esse passo, ele representa também essa confiança, né? Nesse padrinho também, né? Nesse comandante que, quando ele diz desse passo, às vezes a mente vem e nos dá medo, nos faz ter muitas coisas, mas é esse passo que vai capacitar também a pessoa para, em diversos outros momentos intensos, poder dar o passo correto. Valeu, Hagi. Não se preocupe que o Alexandre não tem helicóptero, porque os fundos na missão de Portugal não dão para... Mas o princípio, claro, logicamente que eles lá dramatizam, né? Para o cara ser força especial, não ter medo de nada. Mas a ideia da confiança, claro, lógico. Esse é próprio da iniciação e das escolas de mistério, né? Agora tínhamos o profeta. Eu, de novo, gosto de falar. O Alexandre teve muito trabalho comigo, porque eu quase deixava ele chateado, porque eu fazia muita pergunta até se achar. Eu queria agradecer a Kelly pelas palavras dela, porque quando eu tinha 4 anos, eu comecei a ter visões da gnose. Então, eu vim entender, depois que eu encontrei a minha namorada, depois de 40 anos, caçando uma mulher, que é Edna, que a Alexandre conhece. Então, isso aí, Kelly, é verdade, entendeu? Você falou. Quando você conhece a gnose, você não tem nada no mundo. Toda a sabedoria que eu tinha não serve de nada. Porque, na realidade, a verdade, vocês que são crânio, ou seja, vocês que estudam muito a gnose, sabem o que eu estou falando. É uma coisa infinita que você, quanto mais você lê, mais você tem conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais vontade você tem de ter. Por quê? Porque o ser maior está com você ali, você tem a luz, né? Igual a história aí do cara que morreu, que apareceu uma luz. Essa foi boa. Valeu, obrigado mais uma vez, Alexandre. Valeu, obrigado, Fernando. Valeu, profeta. Então, a coisa é assim, aí lembrei a frase do Sócrates, né? Só sei que não sei nada, né? Porque quanto mais ele sabia que tinha mais coisas para aprender, então ele via que realmente não... Aqui temos alguém mais que levantou, Lucimari de Toni. Por favor. Oh, se arrependeu. Francisco Alves. Pode abrir o microfone. Boa noite. Eu, para ser sincero, tenho de dizer que a metáfora do gato das botas se perdeu no meio da sua história. Os desvios e as variações que são normais numa história, na verdade, a limpidez da metáfora
os três episódios, os três momentos, as três etapas perderam-se. É possível resumir os três momentos, porque eu, na realidade, essa metáfora do gato das botas resume-se a quê, por favor? Ok, eu vou tentar resumir, Francisco, né? Sim, Olha, Francisco, eu acho que não são só 3 etapas, mas tem umas que são como mais marcantes, né? A primeira é quando eles recebem os presentes, talvez não é tanto imaginar que são 3 pessoas diferentes, somos nós mesmos, que é isso que nós vamos escolher na nossa vida. A vida mecânica, repetitiva, nos vamos ficar satisfeitos com a acumulação intelectual, né? Como burro, né? Que a gente vai só memorizar coisas, ou nós vamos fazer um voto de confiança na nossa energia, na nossa transmutação e nos nossos mestres para realizar um caminho espiritual. Então, é o primeiro momento marcante na nossa vida, tá? Que vai dar passo ao que nós dizíamos, uma nova vida. A nova vida é quando o Marquês de Carabás acredita no gato, né? Então, aqui é a nossa vida, quando a gente entra no caminho iniciático. O outro momento marcante é quando ele tira as roupas velhas, né, as roupas de mendigo e entra no lago para logo sair como já um marquês vestido como um nobre, né? Então, novamente, ele aceita esse desafio de tirar essas roupas que não servem para tomar novas roupas. E logo é quando ele entra no castelo do ogro. Outro episódio, que é graças ao gato, novamente, né? Que é a astúcia do gato, significando que essa energia nos vai dar uma inteligência superior para poder confrontar com o que nós achamos que é impossível, que é o ego. Então, o ego é aquele ogro gigante, mas nossa inteligência fortalecida pela energia sexual, a inteligência não é intelecto, tá? A inteligência é algo divino, né, que vem do Espírito Santo, né, do Deus Shiva. Então, a inteligência fortalecida pela energia sexual e a ajuda da Mãe Divina, logicamente, vão transformar esse monstro do ogro num ratinho que nós podemos eliminá-lo, né? É quando aquela astúcia do gato, né, tá mostrando isso. A gente vai ser mais a gente vai passar um nível superior para, com a consciência, poder eliminar o ego. Seria isso, tá bom? E, logicamente, no final, a gente ganha a princesa, né? A princesa poderia ser um símbolo da esposa, pode ser um símbolo também da Mãe Divina, né? Da parte feminina que vai nos complementar. As duas coisas ao mesmo tempo. Esse gato de botas também, dá para ver que ele representa bem o que a gente conhece nas ordens iniciáticas como guru, né? Nosso santo guru, que cada um tem esse guru que leva o caminho, né? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? Então, o guru que vai conduzi-lo no caminho e durante o ritual de iniciação, o gnóstico, nós sabemos que tem um personagem ali que representa também um guru. Então, essa metáfora, essa simbologia é bem interessante, né, também em relação a isso, né? Exatamente, porque claro, na alquimia, os alquimistas diziam, o gato de botas é o Mercúrio, né? Mas nós vamos, por exemplo, Mercúrio é um deus grego, né? Dentro da mitologia grega, Mercúrio era o porta-voz dos deuses. Os deuses têm um recado a alguém utilizam Mercúrio. Então, vamos dizer que internamente, em cada um de nós, é o nosso Mercúrio, a nossa transmutação. Mas, a nível da sabedoria que a gente vai receber, vai ser um instrutor, vai ser o guru. Logicamente, vai ser aquele que vai nos dar as indicações do que temos que fazer no nosso caminho iniciático. É perfeito. É o que mostra o ouro, né, na parte alquímica. É aquele que vai nos mostrar onde está o ouro para a gente que possa pegar o ouro. Mas o instrutor gnóstico, que representa o guru, e o verdadeiro guru, principalmente, ele também nos vai dizer, olha, ali está o ouro, pega aquele ouro, aqui está a riqueza, né? Eu vou ler aqui alguns comentários. Tinha ficado claro a morte do ego, na morte do ogre. Foi a única coisa que eu tinha captado com clareza. A morte do ego. As outras etapas estão agora mais claras. Obrigado. Com muito prazer, Francisco. Valeu. Porque talvez sua pergunta ajudou a outros que também não tinham visto assim, de uma forma mais ordenada, né, a história.
Desculpa que me deu um acesso de tosse agora. Aqui alguém disse pastéis de nata, sim, já falamos. Moleiro, já. Excelente explicação, já. Muito obrigado, tenho muito obrigado. Abraço para a Andrea. Ok, Andrea que está aqui do lado. E mandou um abraço também para todos. Valeu, Aline. Em Brasília, Aline, um abração para você, Wagner, Helena, e para as outras irmãs do Misial, Felipe. Fernando, Sim, só a título de curiosidade de registro, nós temos aqui conosco, assistindo alunos do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul e Amazonas, além dos países que nós falamos, Portugal, Argentina e México, né? Então, maravilha. e nós vamos subir para o nosso canal do YouTube a gravação, vamos enviar para todos que pediram, né? E eu só gostaria, Fernando, antes de encerrar, rapidamente, para o pessoal de Portugal, essencialmente o pessoal de Coimbra e Porto, anunciar o nosso workshop de tarô e cabala, que vai acontecer agora em Porto, dia 1º de setembro. Angola também, isso, Angola. Nossos angolanos, pá, o workshop de tarô e cabala, que vai ter em Porto, dia 1º de março, sábado, e em Coimbra, dia 23 de março, domingo. Informações, só falar comigo no privado, tá ok? Ah, sim, nós vamos fazer um workshop online para todos que pediram, que moram em outras regiões, em data póstuma, muito provavelmente será em abril o workshop de tarô e cabala online, vocês ficarão sabendo, tá? Passando já a palavra novamente para o Fernando, mas eu gostaria já de agradecer, como tem várias pessoas já se desconectando, agradecer a presença de todos, e aqui, de maneira especial, agradecer aí o Fernando por ter atendido ao nosso convite, ao nosso pedido, ao nosso convite de ministrar essa instrução, esse diálogo hoje, e devolvo para você a palavra, se mais alguém quiser fazer uso da mesma. Fique à vontade. Bom, me uno ao convite do Alexandre para o curso de tarô e de cábala. É uma oportunidade maravilhosa poder fazer um curso assim com o Alexandre, que tem estudado isso somente nos últimos 40, 50 anos dessa existência. Saber que quando o mestre Samael já estava bem avançado no seu caminho, quase desencarnando já, ele deu um curso de câmara hermética no México, e o curso era sobre tarô e cabala. Imagine a importância, a profundidade, né? Porque ali estão os mistérios, né? Em cada carta tem um convite para meditar, imaginar e se inspirar e intuir os mistérios. Mas para isso a gente precisa também da instrução, né? Conhecer o que é, quais são os fundamentos em que se basa, como utilizá-lo. Então, parabéns por esses cursos, parabéns para todos os... Desculpa. Para todos os que estão passando agora para a segunda câmara, parabéns adiantados para os instrutores, Kelly, Alexandre, Marcelo, certo? A Stephanie está se somando no grupo de instrutores também, acho. Se tiverem outros, também para os outros, desculpa se faltou algum. Fernando, não citamos o Paraguai, nós tínhamos aqui a Liliana, que estava conosco também do grupo do Lomisial Samael do Paraguai. Então, Paraguai e Angola também, então tínhamos vários continentes aí representados hoje. E, mais uma vez, saudando aí os cursistas do curso de missionário que estão lá no Sol Radiante assistindo a conferência direto de lá. Então, um abraço ao Abade, nosso querido amigo Lucas Sarion, sua esposa, Luana, e a todos os instrutores do curso e aos cursistas que estão lá no Monastério Sol Radiante. Muito obrigado também. Boa noite, agradeço muito. Cheguei já atrasado, mas muito fatigado, porque foram 2 dias. Foi ontem, durante a noitinha, eles não queriam dormir, as catraias. Tchau, Kelly. E hoje foi um dia também muito intensivo. Pronto. Pequeninos fizeram-me correr atrás deles na bicicleta na Figueira da Foz.
E eu estou pronto, meio cansado, não é? Vocês são sempre muito bem-vindos, meu amigo. Fernando, só para apresentar o José da turma de Coimbra, que vai passar para a segunda Câmara agora. Prazer, José. Grupo de 7 pessoas, 7, 8 pessoas em Coimbra. E José, eu digo que ele é o nosso embaixador da gnose em Coimbra, assim como a Fátima, embaixatriz. São pessoas que têm um renome na sociedade. Doutor José, como ele é conhecido, e ele leva a gnose para todo mundo em Coimbra. É um prazer ter-vos aqui e conhecer-vos, porque de facto é uma mais-valia. Parabéns. E dentro de um tempo que vocês já vejam florescendo a missão já, vão lembrar do primeiro grupo, né? O primeiro grupo base que abriu os numiciais dessa era do terceiro ciclo, com o irmão Alexandre, e é uma coisa que tem um significado, né? Aqueles que desbravaram, né? Que foram na frente. Já houveram outros missionários também no Portugal, mas é uma missão que a gente ainda precisa chegar no ponto de ter um numicial estável e logo novos pontos de luz. Desculpa, José, acho que eu cortei você. Continua, por favor. Tem que abrir o microfone, José. Tenho que repetir, tenho que ouvir novamente, e isto esta semana, porque perdi um bocadinho, porque estou extremamente fatigado, muito fatigado. E, portanto, tenho que ouvir de novo para compreender algumas coisinhas que me passaram assim ao lado. Beleza, então. Mil agradecimentos, senhor Alexandre e a Kelly, pelo convite. E estamos juntos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui participando de todos esses lugares do mundo. Força adiante, onde vocês estejam. Obrigado. Muitos Um triunfos. abraço aí para a Andréia, viu? Grande abraço para a Andréia. Em breve nos encontraremos em algum lugar dessa Europa, se Deus quiser. Assim seja. Jaqueline, que eu estou vendo ali, é fronteira com Bolívia, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Maravilha. Isso, eu estou aqui, nós fizemos fronteira seca com a Bolívia aqui, Corumbá, no Pantanal. Maravilha, é isso aí, maravilha. Temos estudantes gnósticos em vários lugares, várias latitudes. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Estamos juntos sempre, viu? Grande abraço. Deus. Valeu, Gente, encerrando a gravação, obrigado a todos. Tchau, tchau, até a próxima.